Olá pessoal, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, podcast que vai ajudar você, gestor, que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtivas e econômicas. O meu nome é Túlio Leles. E eu sou o Adilson Aguiar. Nosso tema de hoje é o Plano Safra 2022-2023. Então, se você é produtor rural, estudante e está querendo se atualizar sobre o Plano Safra 2022-23, que acabou de ser lançado, entrou em vigência agora dia 1º de julho de 2022, fica com a gente, que a gente vai trazer aqui os principais insights, né? O que continua, o que permanece, o que mudou. E a gente vai fazer esse raio-x aí do Plano Safra. Acho que vai ser bem bacana. Fica com a gente. Hoje a gente está com a presença ilustre aqui conosco, o nosso convidado, Adilson Aguiar, diretor comercial do Nexco Bank, né? O Adilson possui MBA em gestão empresarial, diversas certificações para atuação na área de correspondente bancário, especialista em operações de crédito para pessoa física e pessoa jurídica, operações estruturadas e agronegócio. Atualmente é sócio e gestor regional do grupo Nexco, né, responsável pela estruturação e expansão das operações de crédito em todo o território nacional. Adilson, muito obrigado e seja muito bem-vindo. Prazer, Túlio, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Adilson. Olha só, hoje a gente vai falar primeiro sobre os destaques do Plano Safra, e aí se der tempo, né, eu acredito que fica para um próximo podcast, a gente fala mais assim sobre o que é o Plano Safra, né? De onde que vem o dinheiro do Plano Safra, para onde que vai o dinheiro do Plano Safra, uma coisa mais didática. Então hoje, pessoal, a gente vai procurar aqui trazer informações para quem já está jogando, né, no agronegócio e para quem já entende o que é o Plano Safra e o que a pessoa precisa entender para poder tomar as suas decisões. Perfeito. Perfeito? Então, para você, produtor rural, que já atua aí dentro do agronegócio. Adilson, primeiramente, novamente, muito obrigado. Eu fiz uma apresentação sua aqui. Tem alguma coisa que você gostaria de adicionar, acrescentar aí no seu currículo, no seu histórico, com as suas próprias palavras, a sua ligação com o segmento agro? Não, bacana. Primeiramente, novamente, né, é um prazer estar aqui com você, de poder estar aqui no podcast de vocês. Eu acho que você colocou muito bem. Então, hoje a nossa empresa em si é um grupo financeiro, então nós somos um hub de soluções. Então hoje nós não atendemos apenas o braço de crédito para o cliente, né, como você colocou. Hoje eu atendo pessoa física, pessoa jurídica. O nosso principal negócio hoje na parte de crédito é o produtor rural, mas hoje nós trabalhamos toda a seara ali do mercado financeiro. Então hoje nós temos um braço de assessoria de investimentos. Então, para aquele produtor rural que está capitalizado, a gente também consegue estruturar alguma forma de, às vezes, monetizar o recurso que ele tem em caixa no mercado de capitais. E a parte de crédito propriamente dito, onde hoje é o nosso principal foco. Então, hoje nós atuamos aí em todo o território nacional e buscamos aí atender com qualidade o produtor rural na parte de crédito. Muito bacana isso, né, Adilson? Inclusive, a gente falou isso anteriormente, já tivemos alguns contatos, que e tem produtores rurais que, além da operação rural, ele tem outras necessidades também, né? Perfeito. Então, atender a esse grupo, esse negócio, essa pessoa, né, na sua necessidade de crédito, mas também realizando ali um diagnóstico, entendendo toda a dinâmica, fazendo as perguntas certas, para que muitas vezes vocês possam indicar soluções adequadas, pertinentes para aquele momento, né, às vezes da família, de estratégias como um todo. Isso é muito legal. Então, o Nexco Bank, pelo que a gente conversou, eu entendo que ele entende essa dinâmica como um todo do produtor, né, do negócio da produção, mas também da pessoa física, né? Não, perfeito. É como você colocou. Hoje o nosso grupo ele olha para o todo do cliente. Então, nós não estamos lá para vender um serviço. Nós não estamos lá para vender apenas o crédito. Nós estamos lá para olhar a situação financeira do produtor, entender as necessidades reais da parte de captação de recursos, né? Depois a gente vai entrar um pouco mais em taxa, mas hoje nós temos uma taxa dentro de mercado que, frente à Selic, ainda é muito interessante para o produtor.
E aí, se você tem uma Selic que está a 13,25 ao ano, você tem títulos, você tem papéis aí no mercado hoje que consegue rentabilizar muito bem o capital do produtor. Então, hoje nós olhamos tudo isso, desde a necessidade de crédito, as possibilidades de investimento, as oportunidades de mercado. Eu acho que o produtor, como qualquer outra pessoa, ele tem que estar diversificado no mercado. Não pode ter uma única fonte de renda, não pode estar tudo em os ovos não podem estarem todos na mesma cesta. Entender essa estratégia para fazer essa diversificação. Né? Perfeito. Então a gente busca entender o todo do produtor, desde a questão familiar, questão de crédito e investimentos. Bacana. E novidades vêm aí entre Blue Farm e Nexco Bank. Pessoal, Plano Safra. Adilson, acho bacana a gente falar para o pessoal aqui que, para quem entende já também, muitas vezes não tem essa perspectiva da ótica, né? Do número do que é liberado no Plano Safra. E a gente tem 3 óticas, né? Que é a finalidade desse recurso, que é para custeio, comercialização, investimento ou gestão de risco, tá? Então, quando você vê o montante, né, liberado do Plano Safra, a gente tem essa ótica, né, quanto do dinheiro foi para custeio, para comercialização, investimento ou gestão de risco. A segunda ótica que é importante a gente ter, né, exatamente pelo beneficiário, né? Então, o tamanho desse produtor, aonde que ele se enquadra e as necessidades que ele tem. Então, aí a gente tem o Pronaf, né, o Pronamp e demais produtores. A gente vai falar mais aqui. E nós temos a ótica da taxa de juros, né? Então, a gente tem a taxa de juros controlada e as taxas de juros livres. Então, acho importante a gente fazer esse tutorial aqui para que todo mundo fique na mesma página, que às vezes a gente fala um número total que ao final dá o volume final ali do Plano Safra, né, pela ótica da finalidade, e às vezes pode ser pela ótica do beneficiário. Então, acho que é uma informação pertinente para a gente trazer, tá ok? E aí, o plano foi anunciado, nós tivemos aí um recurso total de 340,88 bilhões, Adilson, né? O que representou aí um aumento, né? Comparado ao ano passado, Plano Safra 2021-2022, de 35,6%. Aí eu pergunto para você, era o esperado, está dentro do esperado? Esse recurso poderia ter sido mais? Eu acho que o volume financeiro foi satisfatório, né? Acho que a questão não é se foi alto, ou acho que foi satisfatório. Dentro do previsto, o aumento de 36% é excelente, trouxe um aumento relevante. Porém, algumas análises que precisam ser feitas, né? Hoje o Plano Safra ele não tem a capacidade de financiar toda a parte de produção rural do Brasil. Então, aí, querendo ou não, você está falando em um volume aproximado aí de 35% a 40% financiado pelo Plano Safra no formato que ele veio. Então, querendo ou não, o produtor ainda conta muito com capital próprio e muitas vezes também com capital aí de bancos, traders, de traders, para poder... revendas. Perfeito. Então, e barter, né? Exatamente. Então, são as outras fontes aí para complementar o que é necessário para o produtor rural. Então, assim, veio satisfatório. Uma análise que eu acredito que seja muito importante de ser feita é o quanto cresceu também o custo de produção. Sim. Então, assim, para você ter uma análise aí do aumento real, um comparativo que precisa ser feito. Então, Sim. O produtor, ele aumentou muito o custo de produção, aumentou muito aí nesse último ano. A parte de fertilizantes vem aumentando bastante o custo, e aí você tem esse aumento aí de 36%. Então, ele foi bom, foi um bom aumento, mas ainda o Brasil ainda tem muito o que amadurecer aí nessa parte de Plano Safra, na minha opinião. Ele equalizou a inflação, ele ajustou a inflação e ainda teve um acréscimo aí, você está dizendo que cerca de 35% a 40% do financiamento rural hoje é garantido por esse Plano Safra. Hoje o objetivo do Plano Safra é algo em torno de 33%. Então hoje o Plano Safra ele tá distribuído mais ou menos 33%. Com esse reajuste eu acredito que deve chegar a 35% ou até superar um pouco 35%.
Os outros então seria 33% com plano safra, 33% é recurso próprio do produtor e o restante é o que você colocou. Então você tem recurso livre, você tem a questão das revendas, das trades que acabam complementando esse valor, o montante necessário, né? Maravilha. Quando a gente pensa aqui em finalidade, né, a maior, né, parcela, né, do plano safra fica para custeio, né, e comercialização, que foi de 246,28 bilhões e investimento 94,6 bilhões, né? Então, quando a gente está, né, para quem, acho que o pessoal que a maioria conhece, mas custeio é exatamente você garantir a safra atual, né? Que ela seja realizada, gerida e tocada, né? E investimento, né? Você tem diversas linhas aí de investimento, tanto em armazenamento quanto em renovação de frota, tratores, caminhões, etc., né? Que podem ser realizados. Adilson, continuando aqui com outros destaques, né? Que nós tivemos aqui. Então, quanto à finalidade, né? A gente teve 246,28 bilhões para custeio e comercialização e 94,6 bilhões para investimento. Dentro de investimento, aí a gente tem modo de frota, né? A gente tem a questão de questão fotovoltaica, né? Que também agora... Pró-irriga, né? Pró-irriga, irrigação, renovação de parte de máquinas, né? Etc. O que a gente pode falar para o pessoal quanto ao volume aí liberado de custeio, comercialização e investimento? Eu acredito que a parte de custeio, que é para atender a necessidade mais imediata do produtor, está dentro do programado, então como nós colocamos, do volume que foi destinado, eu acredito que a parte de custeio está bem atendida, assim, pelo que foi disponibilizado, né? Na parte de investimentos, eu tenho dois pontos de vista que eu acredito que sejam importantes. Na parte de investimento, eu acredito que ainda é um sistema muito burocrático. Então hoje, quando o produtor mesmo, porque o importante do plano safra, quando a gente analisa, a gente tem que olhar pela ótica do produtor. Então tem que chegar na ponta. Lógico. Né? Então assim, é bacana a gente falar dos números, mas a gente tem que falar de como isso acontece também, de como se dá essa operação, porque tem que chegar no produtor. Lógico. Então hoje, na parte de investimento, eu acredito que a parte burocrática, quando você fala em alguma coisa ali de irrigação, outros projetos, acaba sendo ainda muito moroso para chegar na ponta. E na parte de investimento, eu acho que a gente tem uma defasagem muito relevante nesse plano safra, e não é de agora, que é o armazenamento. Sim. Então hoje o Brasil ele sofre com a parte de armazenamento. Se você olhar para os números aí, hoje nós já estamos colhendo milho, aonde a gente não tem aonde armazenar, está faltando armazenagem. E o plano safra, na minha opinião, ele veio muito aquém. Salvo engano, foi algo em torno de 24% de aumento na parte de armazenagem, enquanto a gente tem uma defasagem superior a 50% de armazenagem. Então, a gente ainda tem muitos armazéns que estão lotados com a soja e está faltando lugar para recepcionar o milho. Então, na parte de investimento, eu acredito que tem que ter um pouco mais de maleabilidade ali na parte de projeto para chegar na ponta, e a parte de armazenagem ficou ainda... A gente precisa acelerar isso aí, né? É porque a gente tem uma defasagem muito grande. Sim. Então, a questão não é só o plano safra, é a defasagem que nós temos. Que existe. Entre aqui esse recurso, né, de investimento, né, as linhas, né, que são disponibilizadas, né, nós temos o Moder Frota, que ficou aí com a taxa de 12,5% de juros ao ano, o Moder Agro, que ficou com 10,5%, o Pró-irriga, 10,5%, o ABC, né, que é uma ferramenta, um instrumento financeiro que vem sendo bastante utilizado, né, ficou com 7% de juros. O PCA, que é exatamente essa questão do armazenamento, né? Perfeito. Então, o PCA ficou em 8,5% até, acredito que acima de 6 mil toneladas, e até 6 mil toneladas ficou em 7%. Aí você tem o Inovagro, que também é uma coisa que foi bastante atendida, né? Perfeito, quando a gente pensa em tecnologia,
no agronegócio e internet, etc. Eles olharam muito para essa parte de tecnologia e para a parte de sustentabilidade, né? Se você for olhar o volume como um todo, eles olharam muito para isso aí. Se a gente pensar então nesses, o que o Plano Safra, né, quais foram assim as atividades que foram mais bem atendidas, né? A gente pode, você falou algumas então, a gente está falando de inovação e tecnologia, essa parte de irrigação, né? Quais foram? Agricultura e pesca, né, também? Esses aí foram contemplados, né? Eu acredito que o importante que vai chegar na ponta aí, a parte do ABC vai atender muito bem. São normalmente linhas ali com 3 anos de carência, uma taxa muito positiva, a 8,5%. O Modern Frota ele veio um pouco mais alto, a 12,5%, mas é porque as instituições atualmente elas trabalham muito bem com o financiamento. Querendo ou não, hoje você executar pensar em, que é a visão do banco, quando você pensa em execução, onde você tem um sistema de irrigação, aquilo ali se perde muito valor se for para você tomar o bem. Agora já a parte de maquinário em específico, hoje as instituições financeiras são competitivas. Então eu acredito que eles enxugaram um pouco no Modern Frota e vieram com a taxa maior e conseguiram priorizar programas como o ABC, como o ProIrriga, com maiores volumes e uma taxa bem competitiva. Bacana, bacana. Show de bola. Acompanha aí, pessoal. Então, a parte de investimento, tivemos aí novamente 94,6 bilhões distribuídos aí entre esses programas, o ABC, né, o Modern Frota, o ProIrriga e os programas de armazenamento está destinado aí e pronto para poder o pessoal aplicar, né, para poder obter esses recursos. Falando sobre a questão do beneficiário, né, o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, continuou aí com um teto, né, de 500 mil de faturamento. Sim. Por produtor, e o PRONAMP 2,4 milhões de faturamento bruto por produtor. Eu acho que essa manutenção é boa, né? Não se mudou essa régua, né, do que se enquadra em PRONAF e o que se enquadra em PRONAMP. Na verdade, a expectativa era que tivesse um aumento, porque Sim. Hoje, quando você fala em enquadramento até 500 mil, você está falando de taxa ali, salvo engano, acho que foi de 3 até 4,5%, né? Ficamos em 3 a 4,5% para o PRONAF. Perfeito. Então, quando você fala de 3,5% a 4,5% de faturamento até 500 mil, e você tem uma inflação como a gente está tendo, um custo de produção mais elevado, é natural que o produtor pronafiano, que é conhecido como pronafiano, Pronaf, é natural que ele ultrapasse os 500 mil de faturamento. Quando você não tem uma manutenção, onde você tem um aumento de receita, mas não tem um aumento ali no enquadramento, o que acontece é que o produtor que é Pronaf... E ele desenquadra. Ele desenquadra e a taxa aumenta. Então ele vai ter uma elevação de taxa, a mesma coisa o Pronaf. O produtor hoje que se enquadra no Pronaf, que pega até 2 milhões o PRONAMP. Que pega o Pronamp, desculpa. Sim. O produtor hoje que pega o Pronamp, que é até 2 milhões e 400, e teve um crescimento no seu faturamento, ele vai passar a se enquadrar como demais produtores. Então, eu acredito que o ideal seria ter vindo um reajuste. Um reajuste. Entendi. Bacana. Então, se você, né, ainda, né, para o plano Safra 2022-2023, fatura até 500 mil, você se enquadra e pode retirar esse recurso aí. Adilson, falando agora sobre a questão aí sobre a ótica do beneficiário, né? A gente tem o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, PRONAMP, Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, e depois os demais produtores, né? E inclusive no Brasil a gente tem essa questão, né, o que é pequeno, o que é grande, né? Às vezes o cara acha que ele é grande, mas ele está enquadrado como pequeno. Sim. Às vezes a pessoa é pequena, mas ele acha que é pequeno, mas está enquadrado como grande. Perfeito. Então a primeira coisa é a gente entender que PRONAF se enquadra faturamento bruto até 500 mil ano. E PRONAMP faturamento até 2,4 milhões. Isso permaneceu esse mesmo enquadramento do Plano Safra 2021-2022. Isso está adequado ou poderia ter sido realizado um reajuste? Perfeito. A expectativa era que viesse um reajuste, porque o custo de produção aumentou bastante, nós temos inflação que está elevando o faturamento do produtor rural.
Então, aquele produtor que faturava, exemplo, 400 mil, 450 mil e era um Pronaf, com o aumento do faturamento, que acontece devido à alta dos insumos, devido ao crescimento do faturamento por causa da inflação, ele passa a ser um Pronamp. Então, aquele Pronaf que pegou ano passado a 3,5%, a 4,5%, até 4,5%, e esse ano tomaria entre 5% e 6%, e se ele supera 500 mil em faturamento, ele passa a ser o Pronamp. Então, eu acredito que deveria ter sim tido um reajuste na questão do enquadramento, tá? Porque então, muitos que eram Pronaf vão passar para Pronamp e os do Pronamp irão para demais produtores. O governo deu uma forçada para que as pessoas, vamos dizer assim, passassem para o próximo nível, né? De uma forma, não sei se intencional ou não, mas aquele produtor que passou a faturar mais e não teve essa correção da inflação, vamos dizer assim, e nem do custo, né, de produção, que também aumentou, ele não vai conseguir mais pegar esse valor equalizado, esse recurso equalizado, no caso safra 2022-2023 a 5, 6% ao ano do Pronaf. Se ele passou aí, por exemplo, para 700 mil de faturamento, ele começa a pegar no Pronamp, que ficou em 8% ao ano, né? Vale dizer aí que do total liberado a gente tem 53,61 bilhões para o Pronaf e 43,75 bilhões para o Pronamp. O que eu acho que vem sendo uma tônica dos últimos anos, né, Adilson? Que o incentivo ao pequeno e ao médio produtor e os demais produtores buscam outros meios de financiamento privado, né? Essa sinalização, esse o caminho que a gente está, que o Plano Safra continua sinalizando? Eu acho que o Plano Safra atual, ele olha muito para o pequeno e médio produtor. Eu acho que eles mantiveram essa linha de pensamento. Como eu coloquei, o importante é chegar na ponta. Com este aumento de volume de capital, terão mais pessoas contempladas. Então, assim, o ideal seria um reajuste, porque aquele produtor que era Pronaf, ele teve um aumento de faturamento, mas que na verdade foi devido ao custo da operação como um todo. Então eu acredito que deveria ter o reenquadramento, mas você mantendo também, você consegue pulverizar mais. Então, como eles olharam muito para o pequeno e médio produtor, acredito que seja uma linha possível esse pensamento, de pulverizar. Pulverizar mais. Você vai conseguir atender mais pessoas. Pegar o pequeno mesmo. Perfeito. Você vai conseguir pulverizar, você vai conseguir atender mais pessoas. Hoje é uma grande necessidade, né? Bacana. Show de bola. E aí a gente tem o terceiro grupo, né, de beneficiários, que são os demais produtores e cooperativas, que em 2021-22, o Plano Safra 2021-22 era de 7,5%, e agora o Plano Safra 2022-2023 ficou em 12% ao ano, com um volume total de 243,4 bilhões de reais. Nós temos ainda juros, né, de custeio abaixo da Selic atual, né? Sim. Que está em 13,25%. Então, tinha uma expectativa, né, de quanto que ia ficar realmente esses juros. O pessoal estava preocupado, né, até onde que isso ia chegar, mas 12% ao ano, o que isso nos indica, o que a gente pode, qual leitura, tradução que a gente pode fazer disso, Adilson? Na minha visão, a taxa de juros a 12% para os demais produtores é um custo elevado, né? Você tem um custo elevado de captação de recursos. 12% é porque no Brasil o custo de capital já é muito alto. Então, quando você tem, às vezes, na casa de um dígito ali, isso é visto com bons olhos. O foco do governo federal foi muito o pequeno e médio produtor. Porém, para os demais produtores, essa taxa aí de 12%, pensando na Selic atual, ela é altamente competitiva, né? Então, se você faz uma análise muito simplista da operação, hoje você fazer um exemplo, o produtor hoje que está capitalizado, demais produtores que está capitalizado. Hoje, dentro do mercado de capitais, uma operação com baixo risco, enfim, títulos do governo hoje, pagam um percentual superior ao que ele vai conseguir pegar esse capital no mercado. Então, hoje, a minha visão sobre a operação como um todo
a 12% com a taxa de juros a 13,25% e ainda projetando mais uma alta no próximo Copom, é interessante para o produtor. Então hoje ele consegue se diversificar, ele consegue aproveitar o mercado de investimentos para poder monetizar o capital próprio, em contrapartida essa questão dos 12% para efetivamente fazer o custeio da produção dele. Bacana. Lembrando aí o pessoal que para você fazer essas contas, você precisa ter os números do seu negócio, né? Porque você vai tomar decisões, né, de qual recurso retirar e como que esse recurso vai entrar no seu negócio e como que você vai rentabilizar ele. Você precisa saber qual que é a rentabilidade do seu negócio, né? Então, muito importante o controle, né, a gestão financeira, e começa a entrar na nossa área aqui, que é exatamente a parte de gestão. Vale lembrar que isso, né, que a gente tem que fazer o dever de casa, a gente tem que conhecer o nosso número interno e para que a gente possa entender realmente o custo de oportunidade desse capital que está vindo de fora. O custo de capital hoje para você pegar 12% pensando no negócio é um custo elevado, volto a repetir. Sim. Ele se torna interessante para às vezes o produtor que está capitalizado. Para o produtor que realmente conta com esse capital, ele tem que fazer uma gestão de caixa muito alinhada, porque é um custo elevado. Então, assim, se você for olhar hoje dentro do ano produtivo dele, é algo que vai pesar, 12% ao ano. E também, se você for olhar o custo do produtor hoje para ele se capitalizar, para ele tomar esse capital, por mais que a ideia do plano safra seja chegar a este custo ao produtor, ele vai ter outros custos no meio da operação. Seja um custo de projeto, seja um custo com a instituição financeira, é normal, esse custo ele vai ser elevado. Então, ele tem que olhar para a taxa de juros, mas o que ele vai levar em consideração para o plano de negócio, para a gestão especificamente, é o custo efetivo total da operação, que com certeza deve superar os 12%. É verdade, a gente tem que saber o momento de consolidar. Então, qual que é o momento de consolidar e qual que é o momento de avançar, né? Então, isso são estratégias, né, que a gente precisa entender os riscos, a gente precisa entender qual o nível de maturidade que a nossa equipe, que nós estamos, para a gente saber qual o risco que a gente corre, né? Perfeito. A gente estava falando antes aqui, né, Adilson? A gente diz assim aqui na Blue Farm, que o empreendedor, né, o gestor, rural ou não, geralmente ele quebra, né, ele descontinua a sua operação por dois motivos. Ou por uma falta, né, de recursos no fluxo de caixa, né? A gente fala aqui que fluxo de caixa é rei, então quando falta recurso no fluxo de caixa, ou por um excesso de crédito também, ou por um crédito mal tomado, né, ou mal gerido, mal aplicado. Então, tem momentos que é momento de organizar a casa, é momento de consolidação, e tem momentos que é momento de crescimento. Então, poder fazer essa análise, né, e consciente, não apenas indo ali, sentando na frente do gerente, do gestor de negócios, porque senão vira aquele negócio da parcela, né? A parcela acaba no meu bolso, eu pego. Só que não é assim, né? A análise é muito mais profunda que deve ser feita. Falando então, a gente está falando sobre juros, né? Eu queria te perguntar, muita gente escuta, né, e tem dúvidas sobre exatamente o que é taxa de juro controlada, taxa de juros livre, e aí você tem uma subvenção, né, que equaliza essa taxa de juros. E eu acho que isso é o que mais causa confusão na cabeça do pessoal sobre exatamente o que é taxa de juro livre ou controlada. Por exemplo, o produtor aí que está enquadrado como demais produtores e cooperativas, que a gente falou agora, né, que está com uma taxa aí de 12%. Esse recurso, ele também é equalizado? Ele também tem uma subvenção ou não? Isso é uma taxa de juros livre? Hoje o recurso, para ficar de maneira simples para o produtor, para que possa ficar fácil de entender, hoje quando se fala em recursos controlados, são recursos que são oriundos ali dos depósitos à vista, da poupança rural, onde as instituições financeiras elas têm que destinar parte do capital que elas têm em caixa especificamente para o agronegócio. Então essa é a fonte da parte dos controlados. Os equalizáveis são os que contam com a subvenção do governo federal, e os recursos livres são os recursos que são da própria instituição financeira, que ela vai atuar, e aí a taxa de juros fica a critério ali da instituição financeira.
Então, hoje, dentro do Plano Safra, o que a gente conta ali são recursos controlados, são recursos equalizáveis, que ainda vai sair mais detalhado dentro do Plano Safra, como que ficou isso aí. E a parte de recurso livre é que entra naquela parte que nós falamos. Hoje, o Plano Safra ele vai custear parte da produção e o que o governo federal conta muito é com esse capital de terceiros, com essa injeção. Então, hoje você tem as CPRs, você vai ter LCA, você tem as próprias instituições financeiras que têm entrado mais fortemente e aí a taxa de juros ela fica mais livre ali para a instituição financeira trabalhar. Então, essa diferença do que você tem ali de 5%, né, a 6%, por exemplo, 5% a 6% no Pronaf, por exemplo, se a gente pensar que a Selic está 13,25%, então essa subvenção, né, exatamente o governo entra cobrindo essa diferença. Seria basicamente isso. Perfeito. Eu estou te falando, quando você vai fazer a operação, é que você vai ver qual é a fonte do recurso. Então, ela vai ter que estar designada ali. Então, se for recursos controlados, é essa parte de capital de depósito à vista, a parte de poupança rural, onde tem um percentual onde as instituições obrigatoriamente têm que oferecer ao produtor rural. Então, os controlados, eles são estabelecidos dentro do Plano Safra. Então, parte do recurso são recursos controlados e os equalizáveis são aonde que é uma pequena parte. Se você for olhar nos números aí, é um percentual menor. Pequeno, entendi. Que são os equalizáveis. Esses é os que contam com a subvenção do governo federal. Ok. Então, controlado é uma coisa, equalizável é outra. É onde tem a subvenção do governo federal. Ok, a fonte é outra. Aqui, ó, o que foi anunciado foi 195,7 bilhões, né, para a taxa de juros controlada e 145,18 bilhões para taxas de juros livres. Então, veja aí, pessoal, que novamente a gente chega no montante aqui de 340,88 bilhões. Então, essa é uma ótica, né, quando a gente olha pela ótica dos juros, né? Quando a gente olha pela ótica do beneficiário, né, mesma coisa. A gente teve 243,4 bilhões para demais produtores, 53,61 bilhões para o Pronaf e 43,75 bilhões para o Pronamp, o que a gente chega novamente aí nos 340,88 bilhões. Eu acho que entender essa dinâmica é muito importante para quem quer entender toda essa estrutura, né, essa engrenagem do Plano Safra. É o momento do produtor procurar as linhas de crédito, procurar as operações. É agora, né? É agora. Esse é o momento. Seja de investimento. Acreditamos que pelo volume, ano passado nós tivemos a suspensão desse crédito, salvo engano, ali em meados de fevereiro. Esse Plano Safra, a expectativa é que ele dure mais tempo, que esse recurso o produtor consiga acessá-lo durante o ano safra, mas o momento de procurar é agora, tanto para custeio quanto para investimento. Porque a princípio, Adilson, o Plano Safra ele inicia 1º de julho, né, agora, 2022, e ele teria que ir até dia 30 de junho de 2023. Perfeito. Teria que, vamos dizer assim, durar, né, ter crédito disponível todo esse período, mas ano passado, fevereiro já tinha esgotado, é isso? Perfeito, na verdade é a suspensão, né? O governo federal, principalmente nas taxas equalizáveis, o governo federal tem um subsídio do governo federal. Sim. Então, muitas vezes, por mais que seja um projeto de lei, que esteja pré-estabelecido que terá esse investimento no agronegócio, às vezes até para um reajuste de caixa do governo federal, ele faz a suspensão desse recurso subsidiado. Okay. Então, para quem quer projeto, por exemplo, esse Plano Safra que iniciou dia 1º agora, hoje a nossa empresa, ela também trabalha com a parte de ATER, né, que é o assistente técnico de espaçamento rural, que faz a parte de projeto e responsabilidade técnica da operação. Os produtores rurais que vão tomar investimento ou custeio nesse ano safra, a gente tem projeto pronto já desde junho, maio, a gente já está com tudo muito bem organizado. Então, o produtor que vai tomar crédito, que tem essa necessidade, o momento de procurar iniciar aí as tratativas é agora. Quais são as iniciativas, né? O que o produtor rural tem que fazer para estar apto, né, para poder aplicar a um crédito desse, né? Independente da finalidade ou do tamanho do produtor, né?
Vamos lá, a parte burocrática em si no Brasil, não só na parte de crédito rural, na minha opinião, ela ainda é muito burocrática. Se a gente fala de muitos documentos, para o pequeno produtor, para a questão do, por exemplo, o produtor Pronaf, que é o produtor que está lá na cidade pequena, que está produzindo ali, eu acredito que ainda falta muito auxílio, né? A parte documental, às vezes um georreferenciamento, um CAR, um CCIR, são documentos que se tornam complexos, um ADAP, por exemplo, se tornam complexos para o pequeno produtor. Então, eu acredito que a gente tenha que passar por uma desburocratização nessa parte documental para facilitar, porque hoje o produtor rural, o pequeno produtor, para ele tomar, tem uma ampla gama de documentos, mas quem tem acesso hoje ao crédito rural de maneira específica e simplificada é o produtor que já tem conhecimento de mercado. Então, se você olha pelo manual de crédito rural, hoje o foco é o produtor experiente, é o produtor que já realizou outras operações. Não necessariamente, né? Hoje as instituições, quando elas avaliam, que hoje o Plano Safra ele é distribuído via instituição financeira. A instituição financeira ela vai olhar sim se ele já tomou crédito, algo nessa linha. Mas o produtor apto a tomar o crédito rural é o produtor que já tem experiência. Não seria nessa linha de já tomou crédito. Okay. Esse crédito, como eu te falei, é chegar na ponta. O foco, quem que tem que receber esse crédito é o produtor que é experiente, que sabe, conhece da atividade dele, sabe o que está fazendo, seria mais ou menos essa linha de raciocínio. O produtor que sabe o que está fazendo, que está há muito tempo no campo, esse produtor ele tem que estar apto. Só que a parte documental hoje é um desafio para ele. A parte documental, conseguir ter todos os documentos para realmente estar apto a acessar esse crédito, é o que demanda um pouco de energia. A gente vem conversando com produtores e a gente escuta uma reclamação meio que generalizada da dificuldade realmente do recurso sair. Sim. Sabe? E aí os documentos expiram, perdem a validade, aí tem que trazer todos os documentos novamente, e aí tem ali o patrimônio suficiente para poder, tem garantia suficiente, né, para poder tirar aquele crédito, mas muitas vezes, mesmo assim, o negócio não anda, né? Isso é um problema, né? Assim, como eu te falei, na minha visão, o importante é ver como que isso chega na ponta, né? Quando você fala de um produtor, um exemplo, um pequeno produtor, o Pronaf mesmo, sim. O produtor que está ali no campo, normalmente ele faz parte da produção, ele é importante. Eu tenho clientes hoje que produzem 100 hectares, que hoje é ele mais um. Então, ele estar ali, ele é um funcionário do próprio negócio. Sim. Ele faz parte da produção. Então, se você pega um produtor que está em uma situação parecida, que não tem a parte documental, que ainda precisa correr atrás de um documento, de um CCIR, às vezes, se aquela terra ela já está legalizada, tem que emitir uma certidão de ônus do imóvel. São alguns processos que, se aquele produtor ele falta ali no trabalho para poder correr atrás da parte documental, ali vai ficar defasado. Então, sim. Normalmente ele não tem essa disponibilidade de tempo. E aí ele perde o time. Perfeito. Na verdade, ainda nem perdeu o time. Hoje realmente não chega na ponta, porque quando você fala para um produtor Pronaf, uma pessoa que é simples, que faz parte da produção, e ela olha para aquela complexidade da operação, hoje, dentro do Pronaf, a nossa empresa ela busca muito fazer essa parte social. Então, como eu te falei, eu atendo o entorno aqui do Distrito Federal, eu vou na propriedade, hoje os nossos assessores de negócio vão até a propriedade, pega na mão do produtor para tentar viabilizar a operação, então eu sei exatamente da complexidade. E quando Sim. o produtor ele olha para aquilo ali, o pequeno produtor que ele olha para a complexidade, o tipo de documento, ele acaba que não, deixa eu ver como que eu consigo me adequar aqui para continuar. Adilson, isso é muito bacana, né? Porque você possibilita que o produtor realize o que ele sabe realmente fazer, que é produzir, e vocês dão esse suporte, tem esse entendimento, tem essa proximidade, gera essa confiança, né? E abre, né? Vamos dizer assim, todo esse mundo, a gente está falando aqui de toda essa estrutura do Plano Safra, mas nada adianta se realmente não atender quem deve ser atendido. Então, parabéns, muito bacana o trabalho que vocês fazem de estar ali junto com o produtor rural, possibilitando com que ele possa ter esse acesso e, pelo menos, ter essa disponibilidade para ele tomar decisões, né? Então, ele vai poder analisar e saber se toma ou não, com pessoas especializadas.
falando sobre isso, né, vocês têm o Nexco, né, o Nexco Bank, Nexco Crédito também, né, tem alguns departamentos que vocês têm. Vocês atendem todos os produtores rurais ou vocês estão focados mais no pequeno, médio, grande? Como é que funciona isso hoje? Hoje, dentro da parte do pequeno produtor, não necessariamente eu consigo atender em todo o território nacional. Hoje eu consigo atender como se fosse uma célula, né? Eu tenho alguns parceiros em alguns pontos específicos, onde eu consigo fazer um trabalho onde eu vou para atender mais de um. Por quê? Porque eu preciso mandar um técnico lá, o engenheiro agrônomo ele precisa fazer a parte de projeto. Então é importante ter essa visita e essa proximidade com o produtor rural. Então hoje, dentro do Distrito Federal, a gente atua muito bem. Estado de Goiás hoje tem algumas cidades específicas que a gente faz o trabalho. Então hoje, respondendo a sua pergunta, hoje eu atendo todo tipo de produtor. Né? O Pronaf é uma pessoa onde a gente busca dar bastante assistência. Porque, como eu estou te falando, eu já estive em campo e eu sei que existe uma dificuldade para o produtor rural. Existe uma dificuldade. Com certeza, com certeza. Adilson, vou pedir para você deixar os canais de comunicação, né, onde que te encontra o Nexco Bank, e te agradecer aqui por esse bate-papo, esclarecimento. Pessoal, se ficou alguma dúvida, alguma informação que a gente deixou de passar, o intuito aqui era fazer um compilado mesmo, para poder não perder o time do Plano Safra, porque senão daqui um pouco fica informação velha e já não serve para vocês. Então a gente está produzindo esse conteúdo aqui, mas faltou algum número, alguma informação. A gente, inclusive, Adilson, no próximo a gente pode falar um pouco sobre essa questão do seguro, né? Do seguro rural, que eu acho que é uma coisa muito importante também. Já fica aqui o convite para a gente falar sobre isso, e o pessoal pode colocar aqui maiores informações nos comentários. Não deixa aí, pessoal, de seguir a Blue Farm, realizar a sua inscrição aqui no nosso canal. Acesse o nosso site também, bluefarm.com.br. Na descrição do vídeo a gente vai deixar links aqui do Ministério da Agricultura, onde tem as planilhas, né? Os formulários com todas as taxas aqui, então vocês conseguem acessar, e os canais de comunicação com a Nexco, caso você queira aí maiores informações e trocar uma ideia, né? Talvez você hoje não está satisfeito, ou se você está buscando aí um caminho para poder tirar esse crédito, para poder conversar com eles. Aonde que o pessoal encontra vocês, Adilson? Tá bacana. Hoje a Nexco ela tem escritórios físicos em Goiânia e Brasília, porém atuamos em todo o território nacional. Então, dentro dos nossos canais de comunicação, Instagram, pode chamar que a gente vai atender a todos. Hoje nós temos a Nexco Investimentos e a Nexco Bank, que é o braço de crédito do grupo. Uma informação importante é que hoje, dentro da atuação, quando eu falo de captação de crédito, a Nexco Bank ela não trabalha para banco. Hoje eu atendo o produtor rural. Então o meu foco vai ser buscar menor taxa, buscar menor condição, estruturar a operação como um todo para que seja o mais adequado para o produtor rural. Maravilha. Então hoje aquele produtor que está precisando de crédito, que é um tomador, que já é um tomador, que tem esse conhecimento, que está precisando dessa parte, toda a operação de crédito ele vai precisar de um projeto, a gente faz essa parte também. Então hoje o nosso trabalho na parte de crédito ele se divide em dois: buscar a melhor estrutura para o produtor, e a parte de projeto também de responsabilidade técnica nós fazemos. Então a hora é agora. Para o produtor que quer fazer custeio, para o produtor que quer tomar investimento, o momento é agora. Aproveita enquanto o Plano Safra saiu agora, né? Então, como dizem, né? Quem chega primeiro bebe água limpa. Então, o momento é agora. Então, aqueles que querem dar o start e pegar crédito, a Nexco Bank está aqui para atendê-los. Maravilha. E assim, é bacana falar para o pessoal, né, que está muito condicionado na cabeça dos produtores rurais algumas instituições financeiras, né, como sendo talvez o único ou os únicos canais de liberação desse crédito. Então, assim, a gente tem que quebrar essas crenças, esses paradigmas. Tem algumas instituições, né, fazendo um trabalho sério, como a Nexco Bank, Nexco Investimentos, e assim, vale a pena realmente conhecer. No agro, a gente está sendo, né, tantas coisas nós trouxemos para dentro da porteira para poder revolucionar o nosso negócio. Então, a gente precisa também revolucionar essa parte de captação, né, de crédito, de gerenciamento de crédito. Então, não deixe de conhecer, né,
e talvez até se libertar e você pode ser muito mais bem atendido e muito mais feliz mesmo, né? E ter parceiros aí que entendam o seu negócio do que aquele parceiro tradicionalzão, dinossauro, que você já foi ali 1 milhão de vezes, já tentou, né? Então fica aí, a gente tem que se modernizar em todas as áreas e a parte de tomada de crédito com certeza é uma delas. Eu costumo dizer que hoje o produtor rural ele é especialista na produção rural, então ele é especialista no negócio dele. E hoje nós somos os especialistas do mercado financeiro. Então o produtor ele sabe cuidar muito bem ali do negócio dele, ele entende da parte de produção e quando ele vai para o mercado financeiro, querendo ou não, ele fica na mão do gerente. Então se o gerente falar, não, vamos fazer tal operação, vamos fazer isso aqui, ele acaba indo porque é o gerente que está atendendo ele. Eu costumo dizer que gerente de banco ele pode oferecer a melhor solução para o cliente, mas sempre é a melhor solução daquele banco. Você nunca vai chegar em uma instituição e o banco ele vai falar assim, olha, eu tenho isso aqui, mas na outra tem uma solução que vai te atender melhor. Sim. E a Nexco Bank hoje, como eu te falei, eu trabalho para o produtor, eu atendo o produtor. Você tem essa liberdade. Vou negociar a favor do produtor. Que maravilha. Parabéns, muito obrigado aí pelas informações, pela disponibilidade. Pessoal, fica com a gente, tá? Blue Farm, o agronegócio, é o Brasil que já deu certo e segue a Blue Farm aqui no YouTube, a gente está com muita coisa bacana vindo por aí, contamos com vocês. Adilson, muito obrigado. Muito obrigado, viu, Túlio? Forte abraço. Valeu, obrigado, pessoal.